A Ponte Preta enfrentou o Operário no Paraná. Ronald cruzou e William Machado apareceu sozinho para vencer o goleiro Pedrão e abrir o marcador no estádio Germano Kruger. William Machado do Operário! Sem muita criação, Brigatti mexeu no time. Destaque para as entradas de Dodô e Emerson. E no apagar das luzes, Dodô recebeu o belo passe de Emerson. Na entrada da área, o camisa 7 ajeitou para a canhota e finalizou com precisão para vencer o goleiro e arrancar um ponto importante para a Macaca. Da Ponte! E fomos muito bem, marcamos bem e conseguimos propor o jogo. A Ponte fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. O Brigatti tentou uma outra alternativa, ele botou o Jean Carlos no lugar do Iago Dias, fazendo a segunda linha na frente do Gabriel Risso, que não estava bem no apoio. Também não funcionou. Logo em seguida ele tira o Risso, volta o Jean Carlos, que tinha acabado de entrar, para a ala, para a primeira linha, e bota o Dodô ali fazendo uma meia água entre o lado esquerdo e a meia. E é nesse espaço de campo que o Emerson acha a abertura, acha o canal para a bola entrar. O treinadorzão do Operário, ele perdeu o Fagner alemão aos 48, mas foi ali que ele tomou gol. Mérito da Ponte, que acreditou. A Ponte fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. No primeiro eu não gostei do que vi. Poderia ter tomado mais gols, teve bola na trave, foi um pereré. Agora no segundo tempo, o Operário baixou um pouco as linhas, a Ponte subiu e foi melhor no jogo. Uma gana de empatar o jogo muito grande que foi premiada com esse gol aí no finalzinho. O Operário foi lá, mesmo no segundo tempo, deu um bombardeio num determinado momento próximo dos 40 minutos, quase que fez o segundo gol, só que tem aquela do futebol, né? Não faz, depois toma. E aí a Ponte num lance final, presença de espírito do Dodô, que tá pedindo passagem para ser titular desse time, mostrou muita perícia, muita técnica nesse lance. Falhou o Pedrão? Pedrão falhou, espalmou a bola para dentro do gol, foi com a mão mole. A bola, ela acaba caindo entre os dois volantes da Ponte. Quem sobe e perde o tempo da bola é o zagueirão, olha lá. O Sérgio Rafael vai pra bola sem convicção. E aí ele não chega quando a bola tá chegando, ele já tá descendo, ele perdeu o tempo. Então foi uma falha coletiva. Então o primeiro tempo foi terrível, mas o segundo tempo a Ponte ajustou, voltou com a faca entre os dentes e acho que conquistou um empate, Batista. Olha, um baita de um sabor de vitória, um ponto importantíssimo. Bom resultado fora de casa, bom também a repetição do time titular. Acho que o João foi bastante corajoso, aos poucos o time vai tomando corpo. Gostei da entrada do Dodô também, que está pedindo passagem, é um jogador que já pode aparecer nesse time titular. A partida foi extremamente complicada, acho que o resultado é muito melhor do que o desempenho. O desempenho teve momentos bons, momentos ruins, mas valeu pelo empate. E o jogo contra o Santos, Batista, não vamos nos enganar achando que o Santos, porque perdeu do Amazonas, está em decréscimo de produção. Eu tenho certeza que vai ser muito complicado para a Ponte. O volante Alisson, ex-Cruzeiro e hoje no América Mineiro, receberá uma indenização de aproximadamente 5 milhões de reais da Macaca. Essa indenização seria por falta de recolhimento do FGTS, além de atraso e não pagamento do salário durante o período de atuação no clube. Outros ex-jogadores da Macaca também entraram com processos pelos mesmos problemas, entre eles Kaique França, Arthur, Igor Torres e Gui Cipriano. Todos os processos seguem correndo na justiça. Olha, nós temos aqui uma nota que foi encaminhada aqui para a nossa redação por meio da advogada Thalita Garcês. Esse processo já está em liquidação de sentença, o processo do Alisson, né? Uma vez em que o tribunal manteve a sentença de primeiro grau. Entretanto, considerando que o atleta, ao pedir a rescisão indireta, já estava em negociação com o Cruzeiro. Entendemos que, ao firmar o contrato com eles, não poderíamos ter sido condenados na multa compensatória, de modo que estamos estudando a viabilidade de propor uma ação rescisória por documento e situação fática alterada após demanda junto ao tribunal. Então o que ela está dizendo é o seguinte: a Ponte não podia ser condenada, são 5 milhões de reais, porque o jogador foi, através de uma liminar, autorizado a trabalhar. E aí, portanto, já
estava em andamento o negócio quando ele acionou a justiça. Mas isso é uma opinião dela, mas se já está em liquidação de sentença, não tem muito o que ser feito. Porque a primeira informação lá atrás, quando o Alisson saiu de graça com uma multa rescisória de 30 milhões, porque a Ponte deu bobeira e não fez os recolhimentos necessários, tudo que foi noticiado na época foi diferente, de que a Ponte ia reverter essa situação na justiça e teria o jogador de volta, ou teria uma compensação financeira. Não reverteu, prevaleceu a liberação que o jogador teve para ir para o Cruzeiro, e agora ainda vem uma condenação de 5 milhões? Fim do mundo isso daí. Você vai tentar de todas as maneiras reverter, mas resta saber por qual caminho legal, se já o tribunal confirmou a sentença de primeira instância. E esse caso, o Alisson, é emblemático aí para que o clube fique um pouco mais atento, para que não aconteça mais esse tipo de aberração, onde o clube perde o patrimônio e ainda é multado porque perdeu. Multado não, é condenado porque perdeu o patrimônio. O tribunal não alterou a sentença de primeira instância. Então já transitou, já está em liquidação, não tem muito o que ser feito. Perdeu o jogador, não recebeu a multa rescisória e ainda vai ser condenado. Quer dizer, uma pisada de bola grande nesse caso. Quando o jogador vai deixar o clube, aí faz um acerto do FGTS. Vai lá e paga tudo de uma vez só. Nesse caso do Alisson, o empresário dele provavelmente, viu que estava dívida de FGTS. Não usou da gratidão, porque o Alisson não era ninguém, era um jogador completamente desconhecido lá no Atlético. Foi indicado pelo Roger, ex-centroavante, atacante da Macaca. E aí veio para a Ponte deu vitrine. 30 jogos, ele marcou 5 gols e aí viu o caminho para poder entrar na Justiça do Trabalho e não tem o que fazer. Você já viu na sua longa carreira gratidão no futebol? Na temporada, a Macaca ainda não tinha perdido, jogando diante de sua torcida, mas após os 15 minutos de pressão, o Peixe foi eficaz. Logo na primeira oportunidade, Guilherme cruzou na área e Gil, meio de ombro e meio de cabeça, abriu o placar no Moisés Lucarelli. JP Sherman chutou o rasteiro. Pedrão desviou para o meio da área e Giuliano livre aproveitou para marcar o segundo do Santos na partida. Do Santos! Elvis cobrou escanteio. João Paulo saiu mal e Sérgio Rafael diminuiu para os donos da casa. Da Ponte! Saída de Elvis para a entrada de Jean Carlos. O Elvis, ele não é intocável. Ele é um profissional que tem se dedicado ao máximo dentro da Ponte Preta, só que naquele momento nós vimos também que o Elvis já tinha baixado a guarda em relação principalmente a marcar o meio de campo. Nós precisamos de jogadores que marcam no meio de campo. Quando a gente perceber que o Elvis baixou um pouco a guarda, a gente logicamente que tem que trocar. E tem jogadores, logicamente, para suprir a ausência do Elvis naquele momento do jogo. Dentro da pequena área, Jean Carlos tentou um mini voleio e acabou mandando por cima da meta de João Paulo já nos acréscimos da partida. A gente começou bem a partida, até os 17 minutos a gente estava bem. A equipe fez um bom jogo, primeiro tempo e segundo tempo, mas pecamos ali numa jogada de marcação no segundo pau. Eu vou procurar enaltecer o que nós fizemos desde o início da partida até o final. A gente fica muito triste, muito chateado com a derrota. Nosso pensamento é de estar na primeira página e mostramos, que a gente pode ter uma consistência um pouco maior. Mas a Ponte merecia um empate? Não, só espírito de luta não resolve. Aconteceram algumas coisas que não podem acontecer. Os gols que a Ponte tomou, ela não pode tomar num jogo equilibrado. Você tem que ter concentração, meu Deus do céu. Olha o gol do Gil aí, do jeito que saiu. O Risso ficou olhando. O gol que a Ponte tomou não pode tomar. Nem o primeiro, nem o segundo gol. O primeiro, falha de marcação. E o segundo, o Pedrão não pode dar rebote no meio da área. Falha do goleiro e falha da cobertura. Eu ouvi atentamente a entrevista do João Brigatti, mas é o seguinte, eu não concordo com ele. Eu só
só concordo com uma coisa. O Elvis não é intocável, mas essa opção de colocar o Giancarlo na segunda linha ou o Dodô por dentro não está funcionando. E a Ponte não tem substituto para o Elvis. Então ele tem que ter uma maneira do time jogar sem o Elvis. Para o Elvis sair hoje da Ponte, ele tem que mudar o sistema, não inventar uma peça no lugar dele. O Dodô não joga por aquela faixa de campo. Ou ele traz um jogador novo da base, ou vai ter que ficar com o Elvis dentro do campo. E eu não concordo com essa história de que ele estava perdendo a intensidade. Eu quero lembrar que ele colocou sangue novo e depois dos 35 minutos o Santos cresceu no jogo. A Ponte perdeu, não jogou futebol nem para empatar, na minha opinião, e o Santos, que não fez nada de excepcional, venceu a partida, Boris. E jogou no erro da Ponte, né? Sim. A gente sabe que um jogo dessa magnitude, né, o Santos vindo de derrota, e jogaria no erro da Ponte. E um time tecnicamente melhor, o Santos, você não pode vacilar. Sobre o Elvis, eu concordo em partes com o Brigatti. Tem a questão da intensidade, enfim, mas a gente tem que lembrar algumas coisas. No jogo contra o Amazonas, aqui no Majestoso, o Elvis com 45, 47, quase 50 minutos do segundo tempo, estava dando um pique no campo ofensivo. E é um cara que decide na bola parada. A gente viu aqui, ó, o lance, a cobrança de escanteio na cabeça do Sérgio Rafael. Ele poderia ter feito uma outra troca, buscando mais uma intensidade, mas naquele momento, talvez o Elvis não seria a escolha correta para ser tirado do time. Nessa situação, o Brigatti não foi bem, não. Nos gols que o Santos fez, eu acho que o Sérgio Rafael não falhou. E ele participou do gol, né, cara? Foi muito bem de cabeça. E ele vem numa sequência de resultados e desempenho bom. Um zagueiro que tem personalidade, vem aí com moral após o vice-campeonato carioca pelo Nova Iguaçu. E só um detalhe em relação ao gol do Gil, é uma jogada manjada, né? Bola na segunda trave pro Gil. Os 7 anos e meio de Corinthians, ele cansou de fazer gols dessa forma. E a Ponte exatamente sofreu um gol dessa maneira. Sem tempo para descanso, o elenco alvinegro já se reapresentou ontem, visando o próximo duelo contra a Chapecoense neste domingo. Atualmente, a Ponte ocupa a 14ª colocação com 5 pontos somados. A base do time utilizado por Brigatti vem com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso na defesa, Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis pelo meio, e fechando o ataque, Matheus Regis, Iago Dias e Gabriel Novaes. Brigatti comentou sobre a possibilidade de Gé e Gabriel Novaes jogarem juntos na mesma equipe. Pode sim, perfeitamente jogar junto, até porque o Gabriel Novaes joga de extremo também, um segundo atacante por dentro. Enfim, tem situações que logicamente dá para jogar os dois sim. Se o Zé Mário estiver e clinicamente bem, eu coloco no lugar do Risso. Que o jogo é fora, a pressão é natural e o Zé Mário defende melhor do que o Risso. Ele estava nos 2 lances de gols do Santos. Primeiro, não viu nem onde estava o Gil, e no segundo, ele perde na corrida para o JP Sherman, que deixa ele para trás assim, mas nossa, ficou no retrovisor. Não está num bom momento o Risso, e o Zé Mário veio para brigar por posição. O ataque, com 3 jogadores jogando fora, em casa eu acho coerente, jogando fora também desde que esteja tudo azeitado e todo mundo rendendo. Agora a Ponte vai tomar uma baita de uma pressão lá, e eu jogaria com o Dodô desde o início. Não é Dodô no lugar de Elvis, é Dodô e Elvis. Aí o Dodô faz classicamente o 4º homem de meio campo, a meia água, atacante, que ele tem que jogar próximo da área, é um cara que finaliza bem. Quando a Ponte precisa agrupar um pouco mais, ocupar, preencher melhor os espaços de meio campo, o Dodô faz melhor essa função, por exemplo, do que o Iago Dias, se o jogo pedir isso no segundo tempo. Pode começar com o Iago e com o Matheus, mas o Dodô começando a partida para fazer uma variação aí na transição meio campo-ataque ao lado do Elvis em alguns momentos do jogo, para o Elvis não virar uma presa fácil do alvo de marcação da Chapecoense. Tem algo que me incomoda na Ponte, é a atuação do Risso. Ele não está jogando mal, ele está menos atento e menos ofensivo do que estava no Campeonato Paulista. Ele não é o mesmo jogador. Ele está sendo mais testado como lateral, não como ala. E ele está tendo problema. E não foi só no jogo do Santos que ele apresentou problema, não. Eu testaria o Zé. Defendi muito o Iago aqui, mas eu acho que está na hora para assistir um pouco o Dodô de começo. Por que o Bochecha não joga? Se não for contusão, nós precisamos assistir esse cara jogar. Eu acho que o Emerson é um zagueiro disfarçado de volante. Ou traria ali o Dudu Vieira como primeiro. Mas ele contra o Santos, ele correu, não achou a bola. Se pegar a quilometragem do Emerson Santos, deu quase 500 quilômetros. O Lucas Bochecha estava no banco. Em tese, pelo que é o usual dentro do futebol, o cara que vai para o banco está em condições de jogar. Ah, mas a Ponte vem bem, perder do Santos é normal. 33% de aproveitamento.
Um terço. Pega um terço dos 114, que é o total das 38, e você vai ver o perereco que já tá virando aí. Então não adianta esperar para as 10 últimas rodadas. Tem que fazer gordura agora, mexer, rodar o elenco, achar a melhor formação. Tem jogador imexível num time que só está ganhando um terço dos pontos. O primeiro turno, teoricamente, é mais fácil do que o segundo. É esse que é o problema. Todo mundo vai se reforçar mais do que os times de Campinas que estão sem recurso. O Everton Brito está no banco também e até agora nada, nenhum minuto em campo. Brigatti, que em algumas partidas nem se utilizou das 5 substituições e tem no banco substituição para fazer jogador que, no caso do Everton Brito, fez um bom campeonato paulista pela Inter. Carlos Batista.